como vocês ficaram sabendo do projeto? Por que vocês decidiram participar? Me conta um pouquinho. Eu fiquei sabendo do projeto até antes de entrar no IF, que eu sabia que era uma escola diferente, que tinha alguns projetos de pesquisa e extensão que as outras realmente não têm, e pesquisei na internet alguns vídeos. Aí eu vi uma entrevista do Emerson, nem lembro mais pra onde que foi. Aí ele citou o projeto. Aí eu fiquei curioso e fui atrás dele pra perguntar e dos alunos que já estavam lá. Assim que eu fiquei Uhum. sabendo. Eu fiquei sabendo do projeto depois que eu entrei, na verdade, um pouquinho depois que o ano letivo começou, porque eu acabei entrando no projeto de Socar, que era o projeto de fotografia. Uhum. E aí o Emerson pegou e me chamou e conversou comigo se eu não tinha nenhum interesse de entrar no CineF, e aí eu acabei indo. Antes de entrar no ensino médio, eu tinha aula com o Emerson e ele sempre ficava muito animado falando Uhum. sobre as coisas que tinha no IF, e uma vez ele citou sobre o CineF e foi assim, tipo, a primeira vez que eu conheci. Eu achei muito legal, tipo, muito interessante ter isso dentro de uma escola. E aí, quando eu entrei no IF, eu acabei conhecendo algumas pessoas que já tinham participado e elas sempre me apoiaram, tipo, falando como incrível era o projeto, e realmente, quando eu entrei, foi sensacional. Eu acho que eu conheci o CineF também depois de entrar, quando teve a apresentação dos projetos no geral. E eu acho que foi mais ou menos isso. Sempre tive interesse em cinema. E quando veio a oportunidade de participar, participei. Foi muito bom. Uma perguntinha para vocês agora é: quais foram os desafios que vocês mais enfrentaram sendo monitores? Nossa, o que eu acho que foi difícil pra mim é que, igual os outros monitores, mas a gente foi monitor no nosso primeiro ano no IF, né? Uhum. Então, era, sei lá, uma responsabilidade que eu ainda não tinha tido, que eu nem fazia ideia muito sobre como as coisas funcionavam, principalmente a parte mais burocrática. Isso deu muito medo no começo, mas depois eu acho que foi fluindo melhor. E durante os meus anos participando do CineF, dos três, eu acho que o que foi mais difícil foi balancear a sobrecarga das matérias do IF com o projeto, que eu Uhum. acho que é tão importante quanto, apesar de, na prática, não ser bem assim, né? E outra coisa também é que a gente não entrou como integrante, eu acredito. Todo mundo Uhum. já entrou como monitor, então a gente não tinha Uhum. muita noção como o projeto Sim. funcionava em si, e a gente já entrou tendo que fazer o negócio funcionar sem ter a menor ideia de como ele funcionava antes. Nossa. E eu acho que também é um dos problemas, por exemplo, na hora de criação de curta que a gente ia fazer, por exemplo, não tinha material disponível. Aí a gente meio que tinha que ficar correndo atrás de pessoas que tinham câmera, de microfone, essas coisas, o que realmente foi muito difícil. E também algumas questões, por exemplo, em relação aos outros projetos, por exemplo, Meus Pésames, etc., são apresentações ao vivo e são mais curtas. Então, acho que as pessoas acabam sendo mais motivadas a assistir. Porque eu lembro que às vezes a gente fazia, por exemplo, um filme para ter um debate depois, só que tipo, não tinha tanto interesse dos alunos para assistir. Não sei se é assim hoje em dia, porque eu lembro que, pelo menos nos últimos anos, quando a gente foi apresentar os curtas que a gente produzia, aí já era, tipo, um interesse diferente, mas pelo menos quando era filme era meio difícil. Uhum. Enfim, acho que é isso. Hoje em dia a gente passa um pouquinho por isso ainda, porque assim, pelo menos agora eu acho que até mudou um pouquinho, porque a gente estava olhando no grupo, eu mesma olhei no grupo hoje, a gente está, tirando os monitores, tem 22 participantes no Cine hoje em dia. Uhum. Isso é ótimo, quando a gente era monitor não tinha Sim, tanto. nossa, que massa. Uhum. Eu acho que cresceu bastante. Sim. E você, Isa? Além de tudo isso, tipo, que realmente foi bem difícil, eu acho que, não sei, uma dificuldade que eu tive é que na produção de curtas, a gente tinha que produzir curtas, tinha pessoas que meio que entraram no CineF, mas não estavam assim tão dispostas, tão animadas, e meio que a gente tem que carregar essas pessoas, digamos assim. Aí ficava meio pesado, porque às vezes, tipo, eu me sobrecarregar é uma coisa, mas não tem como eu fazer o negócio inteiro. Aí eu tinha que passar para outras pessoas fazerem, aí todo mundo ficava meio sobrecarregado. E eu acho que essa foi uma dificuldade que teve na época também. Eu acho que não deve ser uma dificuldade hoje com 22 pessoas. Sim. A divisão de tarefas fica bem difícil também. Nossa. A entrada de vocês no projeto, ela influenciou alguma coisa na vida acadêmica de vocês? Se sim, de que maneira? Eu acabei indo para engenharia. E eu faço engenharia de software. Então,
Ela influencia na parte visual. Pra mim é muito mais importante. Eu dou muito mais valor agora no visual, porque eu sei quão difícil é produzir e chamar a atenção das pessoas, do que eu dava valor antes, eu acho. Que Uhum. foi uma das principais influências. Eu acho que pra mim influenciou bastante. Quando eu entrei no IF, eu já queria fazer, eu queria muito fazer cinema, só que sempre foi um sonho, sempre foi uma coisa Uhum. muito distante e lúdica. Tanto é que eu também fui monitor de biologia e eu queria ser professor de biologia. Aí eu me formei, aí eu comecei a fazer sistema de informação, que é na área de computação, que eu gostava de informática também. Só que na primeira oportunidade que eu tive, eu consegui ir pro curso de cinema. Aí hoje eu tô fazendo cinema, então eu acho que Hum. realmente foi bem legal, importante pra mim. E você consegue contar um pouquinho do que a sua faculdade faz pra gente? Nossa, tipo, eu não tive tanto acesso assim por causa da quarentena, né? Tipo, Uhum. fiquei lá cerca de 3, 4 semanas e já tive que voltar. Certo. Mas, sei lá, tudo que eu experimentei, tudo que eu vi até agora foi um sonho. De, tipo, você assistir todas as aulas e todas as aulas te dá vontade de estudar e continuar aprendendo e continuar assistindo aula. O que você mais tá E gostando? eu gosto que tem muita aula prática, muita mesmo. Eu tenho, tipo, Uhum. no primeiro período eu tenho 4 matérias práticas. 2 são de assistir filme, então, tipo, no começo da aula a gente vai pro cinema que a universidade tem. Aí a gente assiste algum filme e depois aprende a matéria em cima do filme que a gente assistiu. E tem Uhum. 2 de produção também, uma que chama vídeo instrumental e outra que chama fotografia instrumental. E é legal que lá, tipo, é bem equipado, tem um estúdio de gravação, tem câmera que eles disponibilizam para os alunos. Nossa, muito legal. E eu achei muito interessante isso, que eu achei que seria algo mais teórico, mais Uhum. estudar filme, mas não, tá sendo bem mais prático do que eu esperava até. Nossa, até eu fico com vontade de fazer agora. Mais Então, alguém? tipo, eu acho que, sei lá, no fim, o CineF foi mais importante que física, química. E uma coisinha que eu preciso perguntar pra vocês. Opinião sobre cinema, gosto pra filme, documentário, mudou alguma coisa pra vocês depois do Cineast? Totalmente, pra mim. Eu dei muito... eu comecei a dar muito mais valor pra produção independente do que qualquer outra coisa. Uhum. Eu acho que como a gente passou, sei lá, a gente ralou pra fazer as nossas produções de curtas mesmo. Antes eu nunca assistia curta, não valorizava, não importava tanto. Aí dá mais interesse da gente valorizar o trabalho que o pessoal tá fazendo, procurar e se inspirar. Tem muito curta bom, que tem baixo orçamento, tem uma produção não é tão grande que não tá sendo tão visto por aí. Eu acho que, pelo menos em 2016, a gente começou a ter, tipo, umas aulas, assim, com o pessoal de fora, que era o Cine Cubo, que era a Janaína, acho que Pascoal, Alexandre, o Alexandre e o Rafael Brandão, acho. E pra mim foi uma diferença muito boa, porque, tipo, antes eu assistia os filmes, eu gostava e tudo, mas eu não tinha, tipo, por exemplo, conhecimento teórico, nem conhecimento artístico pra conseguir julgar e etc. E depois disso eu consegui, por exemplo, identificar enquadramento, quais as paletas de cores influenciando no enredo, várias coisas assim, que é uma coisa que antes eu não tinha parado pra pensar tanto. Pra mim isso foi muito diferencial. Porque, igual na Clara ele falou mesmo, geralmente quando são produções mais grandes, eles não valorizam tanto a parte artística do filme, produção independente, sim. E, não sei, a partir do curso que deu, eu consegui, não sei, sair mais ou menos das produções hollywoodianas também, começar a explorar outros tipos de filme. Acho Eu que é acho, isso. eu acho que foi um vídeo que você compartilhou, inclusive, na página do CineF, Maria Vitória, que eu acabei assistindo sobre as cores do cinema. Faz tempo já que vocês postaram, mas eu fui dar uma olhada, eu achei muito legal, muito interessante. Nossa, pode ser. e eu aprendi a valorizar também filme antigo, que eles passavam alguns filmes Uhum. antigos pra gente, Sim, falava da importância deles pra história de cinema. E eu não sim, eu conhecia lembro até que então. Sim, eu lembro que eles falavam super bem de Capitão Keynes, eu ficava. E depois eu entendi a importância do filme e tal, bem legal. Eu acho que uma coisa que mudou bastante pra mim é que, tipo, antes eu tinha um pensamento meio fechado quando eu ia assistir alguma coisa. Tipo, no final eu ficava meio, é legal, é chato, é mais ou menos.
Aí depois que você começa a realmente ver o que constrói aquilo, você começa a ter uma análise muito mais profunda, meio tipo, você não acaba o filme pensando, é chato, você acaba pensando, tipo, nossa, tem tipo uma referência, ou isso aqui quer dizer isso, tem uma direção muito mais profunda do que você tá acostumado a ver no cinema, coisas desse tipo. Vocês estavam falando da produção de curtas. Eu vi que o Guilherme mostrou o troféuzinho do Abacaxi de Ouro, né? Como que foi participar? Conta um pouquinho da experiência. Eu acho que foi uma das coisas mais legais que o CineF nos trouxe. Além da parte da produção, apesar de muitas vezes ser estressante, bastante estressante, na real. Mas a gente tá lá e a gente vê a produção de outras pessoas do resto do Brasil e ver o pessoal que também passou pelas mesmas coisas que a gente passou e a gente ser premiado pelo que a gente fez. Isso foi muito, 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 muito gratificante. Acho que foi um dos momentos mais legais pro pessoal do CineF. Sim, eu acho que também ver o trabalho sendo reconhecido, assim, foi muito bom também. Nossa. Eu lembro que teve muitas brigas, assim, que a gente teve em relação ao prêmio. Briga no sentido de não concordar, assim, com algumas coisas. Não, tipo, briga interna, então. Tô deixando claro. E foi a gente teve uma torcida muito intensa lá dentro, foi muito legal. A gente tava unido para ganhar os prêmios e torcer por nós mesmos e pelos trabalhos que a gente gostou. Tinha umas produções muito boas lá que a gente assistiu, muito boas, muito mesmo. E no ano de vocês produziram bastante curta? Assim, para apresentar mesmo no IF, pro pessoal assistir e tal? Teve o Filho do Século, eu acho, não foi? Foram Sim. 2, se eu não me engano, foram? Sim, Eu 2. acho que 2 ou 3. eu, pelo menos, participei de 3. Foi o Filho do Século, que foi 2016. Aí 2017 foi o Belas, que foi com umas moças da APAC. E teve mais um, que eu esqueci o nome. Mas foi com os monitores de 2017, com o Luiz, com o Eduardo. Eu realmente esqueci o nome agora, mas era muito legal. Tá eles amanhã também. Eu acho que uma das partes mais legais do CineF era fazer os curtas mesmo. E também no Cicuba eles davam mandar os práticos, assim, tipo, e ajudava muito pra fazer. E como foi a organização desses curtas na monitoria de vocês? Principalmente, assim, esse que vocês falaram, o Filho do Século. Eu acho que foi, tipo, a gente meio que fez um brainstorming, assim, primeiro do roteiro. E aí depois a Letícia ficou... eu esqueci o sobrenome dela, mas a Letícia, que era da Sala do Guida, na Clara também, ficou encarregada de fazer o roteiro. E era baseado em um poema de um autor surrealista. Algo assim. E, se eu não me engano, era o Leandro Novak, que tinha câmera. Aí a gente meio que fazia, por exemplo, quais cenas iam ter pelo roteiro. E aí a gente ia anotando, tipo, os materiais que ia precisar, tanto pro cenário quanto pra fazer a produção mesmo. Não sei, era mais assim. Pedir para as pessoas serem figurantes. A gente teve participação do Isaías também. O que mais? Do irmão da... Ai, gente, eu esqueci o nome de todo mundo. Do irmão da Kawabe. Enfim, era bem legal fazer. Eu lembro que inicialmente a gente foi bem otimista, eu acho. E a gente queria fazer 4 curtas, obviamente não deu certo, pra entregar no final do semestre, se eu não me engano, era um tempo bem curto. E a gente tinha decidido 4 porque eram 4 monitores e queriam para cada um. Só que a gente tinha 2 ou 3 pessoas para cada grupo. E aí foi saindo, e aí a gente acabou sem conseguir fazer os 4 e saiu um só, se eu não me engano. Aí no final todo mundo se juntou para fazer o último que ainda tinha chances de ser salvo. É sempre assim, na verdade. A gente planeja bastante coisa, mas aí às vezes não dá muito certo. No ano passado, a gente acabou fazendo o documentário, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente fez o documentário Lixão. O Chão. E falava sobre o lixo que é jogado dentro do IF, sabe? E a gente juntou várias pessoas para tirar fotos. Eu mesma, que era
Procar mandava fotos de, tipo assim, o que as pessoas faziam dentro do IF. Ai, nossa, um lixo jogado ali naquela grama que a pessoa jogou errado. Ou então a sujeira que o pessoal deixava na mesa, sabe, do café nosso lá, da cozinha. E a gente acabou meio que fazendo um documentário para conscientizar as pessoas, né, de que lixo tem que ser no lugar certo. É bacana. Uhum. Eu Vocês acho legal postaram no utilizar. YouTube alguma coisa? A gente fez o documentário para exibir num dos IFs abertos, se eu não estou enganada. Mas eu não lembro se o pessoal acabou salvando ou chegaram a postar, se eu não estou enganada. Eu Qualquer coisa cheguei a depois. assistir Aqui, ó. um que chama Afro. Você Uhum, consegue me corrigir? E eu acho uhum. legal, tipo, utilizar o CineF para isso, para você produzir audiovisual, aí você tem toda a experiência, com algum fim, sabe? Seja de conscientizar, de mostrar a experiência dos outros, igual eu vi Sim, com acontecer certeza. bastante no Afro, ou o lance do lixo no chão. Uhum. E, bom, eu acabei colocando a questão do IF aberto aí. Vocês chegaram a participar, né, dos IFs abertos, da Cultura Nerd. Como que foi? Bom, pelo menos na época que a gente estava lá, o CineF se dividia em duas partes. Uma era a gente gravando, produzindo, para depois exibir os nossos curtas e tal. E a outra era a gente exibia filmes e depois tinha um debate sobre eles. Então, nos que a gente fez, se eu não me engano, em IF aberto e Cultura Nerd, eu não me lembro exatamente de nada. Mas deve ter sido de exibição. Acredito que foram todos de exibição, na verdade. Uhum. E em um dos IFs abertos, a gente passou o curta do Filho do Século. Uhum. Alguma Eu coisa- acho que teve um que a gente passou todas as produções que a gente tinha feito até então. Na primeira vez que a gente exibiu o Filho do Século no IF, o Isaías comentou sobre. Uhum. Mas eu não lembro exatamente o que ele falou. Eu lembro também que a gente participou do projeto de Poços. Eu não lembro qual que era o nome. Feira Artística de Poços. Alguma coisa assim que a gente exibiu. Verdade. Isso, de Poços de Caldas. Aí a gente exibiu. A primeira exibição do Filho do Século, na verdade, foi lá. Uhum. Né, Estreia. dá para notar mais ou menos assim que a gente teve até uma evolução. Porque vocês falaram que vocês exibiam os curtas, né, durante o IF aberto, o Cultura Nerd. Tem uma coisa que a gente faz hoje em dia também, em praticamente todos os eventos, assim, que é o Cinequiz, que a gente pega a gente pega um questionário que nós mesmos montamos, né, os roteiristas, a gente se divide e monta um questionário sobre, dependendo do tema. A gente fez um questionário no último Cultura Nerd sobre filmes em geral, para o pessoal respondendo. Aí era um jogo mesmo, sabe? Com prêmio e tudo mais. Acho que, se eu não estou enganada, teve um dos prêmios, que era um quadrinho da Marvel, de capa dura, sabe? Além disso, a gente também está fazendo as exibições. Então, assim, evoluiu bastante, está muito interessante. E continua trazendo bastante gente, né, pro CineF, o que é melhor ainda. E, Antes era difícil o público interagir tanto com a gente. Sim. Então, ainda Aí é um agora pouco eu imagino mais. que vocês acharam uma solução ótima. Não, a gente faz os jogos durante os eventos, sabe? Então acaba que fica bastante divertido para o pessoal e para a gente, trazendo mais pessoas para o nosso projeto também. A última pergunta para vocês, antes de eu fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, é: qual é a melhor lembrança para vocês do CineF? Algum momento? Pode ser da sua época de integrante mesmo ou da monitoria. Eu acho que pra mim foi quando a gente foi gravar o Belas na PAC, que pra mim foi um momento muito especial, assim, conhecer as detentas e como era a rotina delas e que, não sei, foi uma Nossa, a gente experiência chorou muito muito. importante pra mim, sim. Saber a história e, tipo, não sei como falar, mas, tipo, não olhar só o passado da pessoa, mas também que tem toda uma história e que elas, tipo, são humanos do mesmo jeito, elas amam e têm sentimentos. Não sei, pra mim foi uma coisa muito bonita. Foi o melhor momento pra mim de longe. E as aulas do Cinco Cubo também foram muito boas. Nossa, eu amava. Eu lembro que era segunda-feira depois da aula e a gente ficava até tarde lá, só a galera do CineF. E era muito legal, tipo, a gente ficava ansioso pela próxima aula, pelo conteúdo, pelo que a gente ia Sim. aprender, o que eles iam passar. Eles chegaram a levar uns
projetores antigos do museu. Não sei se vocês lembram. Uhum. Foi muito legal, foi muito legal. A nossa E primeira aula do Cinecubo, eles chegaram com o filme, eu esqueci o nome, gente, da Lua, que saiu, o primeiro filme do coisa. E eles Viagem chegaram à Lua. projetando e tal, foi muito da hora. Nossa, foi muito legal. Sim, eu acho que podia, não sei, tentar trazer esse projeto de volta, gente. Foi muito enriquecedor, assim, foi muito, muito bom. Uhum. E Mas eu naquela não sei, época a gente tem tinha gente disposta. naquela época a gente tinha menos integrantes também. E agora com o CineF maior, talvez seja até mais divertido. Eu acho que foi legal também o Abacaxi de Ouro que a gente participou. Foi um momento muito, muito, muito legal. Muito feliz pra gente. Sim, a gente foi de van, foi muito legal. É, a gente foi todo chique, lembra? Eu acho que eu escolheria, tipo, Harry Potter, assim, pra poder viver no mundo deles, que sempre foi meu sonho de infância. Boa eu escolha. Acho que é isso. Acho que eu escolheria a invenção de Hugo Cabret, porque eu amo o clima do filme. A musiquinha é tão confortável. Eu acho que eu escolheria Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque meio que, sei lá, eu gosto bastante do estilo. Tipo, você ter a oportunidade de fazer algo tão sem volta, e eu acho que isso traz tanto quanto responsabilidade. Seria legal você ter essa opção de apagar sua memória sobre determinada pessoa. Eu acho que eu escolheria Harry Potter também, mas não só pela história, mas eu lembro que foi, tipo, um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Eu tinha, sei lá, 12 anos e eu tava no lançamento do último filme, 12 ou menos. E aí minha mãe me levou e foi, tipo, incrível. Foi uma das primeiras vezes que eu olhei e falei assim, como você gosta de cinema? No meu caso, eu tô com vocês duas, ou então no universo de Orgulho e Preconceito. Não sei, sou apaixonada nesse Ai, filme. meu Deus, sim. Amo demais. Olha, eu acho que eu fui inspirada pelo que você falou e eu acho que eu ia ser a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Meu Deus, tudo pra mim. Eu acho que eu seria a Katniss de Jogos Vorazes pra causar uma Nossa, revolução onde tá sensacional. precisando. Eu acho que eu seria a professora que descobriu a linguagem pra conversar com os extraterrestres no filme A Chegada. Da hora. Foda. Eu acho que eu seria a Clarice, de Hannibal, porque eu acho ela muito fodasticamente inteligente. É isso, é muito da hora. Eu já vou pra Luna, de Harry Potter. Eu mudaria o final de Projeto Flórida. É um filme que eu acho que o pessoal não conhece muito. Ele é meio independente. Mas eu achei ele muito, 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 muito bom. Só que, tipo, a última cena, sei lá, os últimos 2 minutos. Ah, sei lá. Deixou um gosto amargo, assim, no final. Não pelo que acontece e tal. Eu acho que o que acontece é legal, mas a maneira que foi feito. Eu acho que se pudesse ser série, talvez eu mudaria Game of Thrones e How I Met Your Mother. Qual? Nossa, GOT foi muito ruim. Eu acho que eu vou em GOT, porque puta merda. Eu acho que eu mudaria bem o finalzinho, tipo, os últimos 5, 10 minutos de Expresso da Manhã. Eu acho que, sei lá, eles podiam ter feito algo mais esclarecedor, ou algo que não acabasse o filme tão, tipo, o que aconteceu, velho? O meu seria o final do poço. Eu quero uma explicação. Sim. Bem pensado. Eu acho que se é, tipo, um filme que eu gosto pra caramba, que adoraria receber créditos por ele, porque ele é maravilhoso, seria Seven, 7 Crimes? Capitais ou Pecados Capitais, acho que é crime. É
é fantástico. Simplesmente acho que o roteiro, a direção, tudo nele é magnífico. Eu acho que eu queria ter escrito Interestelar, dirigido Interestelar. Eu mudaria alguns fatos físicos, mas de resto, é de longe o meu filme preferido, então. Eu acho que eu vou voltar para Jogos Vorazes. Eu acho que, sei lá, na época que eu vi, eu tinha uma outra visão. Eu acho que também é muito legal, foi muito incrível. Que é mais de uma distopia, com mistério, pra saber o que vai acontecer. Mas eu tava revendo esses dias e tem uma pegada muito legal e umas mensagens muito fortes e importantes. Que acho que, sei lá, se o filme fosse feito sobre isso, seria um outro filme também muito tão legal quanto. Ai, não sei. Eu acho que se fosse pra eu mudar, assim, o final... Quer dizer, se fosse pra eu escrever, dirigir de novo, assim, desde o começo, talvez seria Instrumentos Mortais, que na hora de passar o livro pro filme, estragaram tudo. Mas eu acho que se fosse meio que pra receber o crédito, então, pra, sei lá, não adaptava minha vida, porque eu não acho que minha vida é tão legal, mas, não sei, ter tido a ideia de fazer um filme que nem Boyhood, que foi, tipo, realmente contar a história de uma pessoa crescendo, literalmente, pra mim isso é genial. Eu queria ter tido essa ideia, porque é muito bom. O meu é Donnie Darko. Aquele filme, ele mudou a minha mente de uma maneira e me deu, tipo, tantas opções diferentes de final pra ele. Nossa, eu ia estar preso em Sobrenatural. Aquela trilogia de terror. Trilogia não, né? Acho que agora tá, tipo, no 5º filme. Não quero. Por favor, não quero. Ah, eu não quero o meu também, não. O meu é Midsommar. Não sei como fala. Nossa senhora, horrível, credo. Não o filme, mas viver naquele ambiente. O meu seria Gilmore Girls, então acho que tá tranquilo. O meu seria Vis-a-Vis, não tão tranquilo. O meu é Brooklyn Nine-Nine. Ah, eu gosto. É meu também. Bom. E o bom, inclusive, da série, né, o Brooklyn Nine-Nine, é que ele pega assuntos tão, assim, do cotidiano e, além disso, assuntos sérios e fazem uma comédia, assim, tão tranquila pra gente. É sensacional. Eu acho que eu vou indicar um, mas eu não sei. Eu vi ele no cinema, no IMS, lá de São Paulo, e eu nunca mais consegui achar ele. Vai ser uma recomendação, porque foi um filme que me mudou, mas, tipo, nunca mais consegui achar ele. Chama Árabe. É uma produção brasileira da UFOP. É muito bom. Conta a história de um trabalhador de uma indústria de ferro. E aí a vida dele tentando sair daquele mundo, mas, tipo, história. Enfim, foi muito bom. Mudou muito a minha percepção sobre algumas coisas que eu nunca mais consegui achar. Muito triste, mas ele existe. Produção mineira também. A minha indicação vai ser Estrelas do Tempo, Além do Tempo. É um filme que retrata cientistas, mulheres negras que trabalhavam na NASA. E, tipo, é incrível o modo que eles se tratam. Eu acho que, primeiro que você ser mulher dentro da NASA e depois você ser uma mulher negra dentro da NASA. Então é bem bom. Acho que o meu é Democracia em Vertigem, que é um documentário que tem na Netflix da Petra Costa, que concorreu ao Oscar no ano passado. E eu acho que é muito importante cada dia mais que passa, tá mais atual e mais importante de você assistir para entender o que está acontecendo no país e o que vai acontecer e a origem disso tudo. Enfim, e é muito bem feito também. É de um nível surreal. Eu acho que eu vou recomendar um filme que eu demorei bastante pra assistir, porque ele tem, tipo, 2 horas, então dá aquele negocinho assim, mas ele é muito bom, que é O Regresso. Acho que todo mundo já ouviu falar. Enfim, tipo, eu acho muito fantástico ele. Tipo, ele fala mais sobre instinto de vingança em vez de sobrevivência. Ele também fala sobre, mais ou menos como, mesmo até o mocinho da história não é tão mocinho, e o vilão da história também tem suas razões, também não é tipo vilão simplesmente por ser um vilão. São personagens muito bem criados e o filme é maravilhoso. O meu vai ser O Explicando. É um documentário da Netflix também. É muito bom. Bom, gente, eu queria agradecer vocês
por essa pequena entrevista, tá? Muito obrigada, de verdade. Vocês ajudaram muito. Espero continuar contactando vocês. A gente vai se falando, viu? Obrigada.